Bom, vamos lá, vamos começar também, porque hoje é quarta-feira, já de noite, todo mundo aí deve ter tido um dia puxado, né? E para a gente poder ter um tempinho também com a família. Então vamos lá, e o pessoal vai chegando aí para gente ir conversando. Tudo certo? Todos me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podemos usar o nosso chat aí, tá, pessoal? Para fazer as perguntas, para a gente poder ir, na verdade, trocando experiências, né? Eu não sei o quanto que cada um de vocês aí tem o entendimento dos alinhadores, se já são usuários frequentes ou se todos estão iniciando, enfim. Mas eu sempre digo que todos nós somos ortodontistas e a gente não está reinventando a roda, né? Então, a troca de experiência é o que conta nesse momento, né? A gente se unir dentro da nossa especialidade, ajudando uns aos outros, para que a gente tenha sucesso durante os nossos tratamentos, né? E que a nossa especialidade continue sendo essa especialidade aí tão fantástica, tão linda, do jeito que eu acredito que ela é, tá? Então, eu espero que possamos aí trocar informações, tá bom? E qualquer pergunta, podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar do qual é o melhor caso para começar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Frazão, eu sou ortodontista, eu trabalho na Compass já há mais de 10 anos, desde o início da Compass, eu estou aí nessa caminhada com o Bruno, com o Dr. Marcos, então eu vou passar esse tempo aí com vocês hoje, trocando essa ideia de entender qual que talvez seria o melhor caso para a gente poder começar com o Ortholiner, né, ou com os alinhadores, né? Então, a pergunta é essa: seu primeiro caso do consultório, ele foi um caso de extração ou um caso cirúrgico, né? Pensem aí, o caso de vocês lá do consultório, não de curso, né, da residência ou do mestrado, enfim, do consultório mesmo, quando vocês estavam lá sozinhos. O primeiro caso que vocês pegaram foi um caso de extração, ou foi um caso cirúrgico, né? E o meu não foi. O meu, confesso que não foi, e acredito que a grande maioria também tenha pensado aí que não tenha sido um caso de extração. Por quê? Porque a gente tem uma curva, né? Uma curva de aprendizagem onde a gente precisa entender que a nossa experiência e a nossa eficiência, eles estão caminhando nessa curva, né? Quanto mais tempo eu tenho, mais condicionado a fazer casos complexos, talvez eu seja, tá? Então, na nossa curva de aprendizagem, né, eu tentei pegar alguns tópicos do que acontece normalmente quando a gente tem um primeiro contato com alguma mecânica ou com alguma filosofia, né? Então, a primeiro momento, tem o primeiro contato com essa filosofia e tem uma euforia, né? Ah, isso aí é top demais, eu vou conseguir fazer, é muito revolucionário, vai mudar minha vida no consultório, papapá, 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 né? E, na verdade, pode ser que venha uma frustração num segundo momento, né? Porque talvez você se debata com uma série de é, erros ou talvez não conhecimento da técnica que vai te frustrar num determinado momento, tá? Mas você, como uma pessoa que busca desafios, né, você vai buscar o aprendizado, vai buscar entender como que aquela mecânica funciona, como que aquela filosofia funciona,
né? Vai estudar muito sobre isso, e aí você começa nessa, se você está na curva desse aprendizado, né? Dessa experiência, da sua eficiência, tá? E aí sim, pode ser que a partir do momento que você já tenha um domínio maior dessa filosofia ou dessa técnica, você consiga traçar casos que sejam mais complexos, né? E não só casos mais simples. E por último, mas acredito que isso, e espero também que isso não aconteça, talvez uma estabilização, né? Ou uma zona de conforto, né? Hoje, tratar com a ortodontia fixa acaba que é uma zona de conforto que a gente tem, né? Talvez vários de vocês tenham anos de experiência com ortodontia, com fixo, né? E aí chega mais uma forma de tratar os casos, os alinhadores chegam de uma forma avassalador e você se vê diante uma demanda, né, que o mercado está quase que impondo a todos nós a trabalhar com esse tipo de aparelho, né? Então, é muito importante, e talvez, eu acho que esse é o ponto principal, né, na questão dos alinhadores, é a gente respeitar a nossa curva de aprendizado, né? Passar por todos esses estágios, né? Eu acho que é muito importante, porque isso acontece com todos nós em qualquer tipo, e aconteceu também com o aparelho fixo, né? Que hoje você consegue pegar qualquer tipo de caso de extração ou caso cirúrgico e consegue finalizá-lo é, de uma forma muito boa, né? Finalizando o caso de forma de excelência. Tá? E a outra pergunta que muitos me fazem, né, e que chega para a gente aqui é: o alinhador trata esse tipo de caso? Essa é uma pergunta diária e mais de uma vez ao dia. Tá? E a resposta para ela é: o alinhador não trata nada, né? O plástico em si, ele não trata nada, né? Nós que somos ortodontistas, e a partir dos nossos conhecimentos e dos seus conhecimentos, é que a gente tem que dizer se eu vou conseguir ou não finalizar o caso, né? Porque não é o plástico que faz o tratamento, né? A gente não pode acreditar e aceitar que é só enviar o caso para a empresa, enviar para a Compass ou para qualquer lugar que seja, e que vai voltar um pedaço, vai voltar vários plásticos e aquilo ali vai resolver, né? Se a gente não tiver os nossos conhecimentos biomecânicos, ter o entendimento do planejamento, porque a ortodontia não mudou, tá? O alinhador, ele nada mais é do que uma forma de movimentar o dente. Assim como um palito de picolé movimenta o dente, o alinhador também movimenta o dente. Porém, nós temos que entender como que eu vou fazer esse trabalho com os alinhadores, tá? E ter ferramentas para que, em determinado momento, eu possa usar os meus conhecimentos e também os meus materiais que eu tenho dentro do consultório para que eu chegue num resultado de excelência, tá? Então, pessoal, o alinhador não faz nada se vocês não entenderem que vocês são os responsáveis pelo caso e vocês é que têm que dizer se vocês conseguem ou não tratar aquele caso, tá bom? Mas, Diogo, o que é um caso fácil? Ah, então, vamos para a gente começar, assim, vamos para vocês que não fizeram nenhum caso ou estão no início, nos primeiros casos, tá? O caso perfeito, ele é sempre aquele que o paciente tem uma boa oclusão posterior. Eu acredito que os melhores casos para se tratar os alinhadores são sempre nos dentes anteriores, que são mais fáceis de serem movimentados. Quando a gente vai movimentar dentes posteriores, os casos já começam a ficar um pouco mais complexos, né? Então, para achar o caso perfeito, nada mais é do que o paciente em classe 1, canino em classe 1, diastemas anteriores de menos de 4 milímetros. Para mim, se eu fosse escolher o meu caso perfeito, predileto para poder tratar sempre, são pequenos diastemas anteriores,
porque é muito simples, é muito tranquilo de se tratar, tá bom? Ou casos de apinhamento anterior menor que 4 milímetros, com intrusão ou extrusão de até, no máximo, 1 milímetro, rotações de 15 graus em dentes anteriores e sem mordida aberta e sem mordida profunda, tá bom? Então, essa talvez seja a classificação ideal para a gente poder chegar em qual seria o caso perfeito para a gente iniciar, tá bom? Falando em números, né, em previsibilidade, eu vou colocar aqui para vocês o que a gente considera que são casos que são previsíveis, pouco previsíveis e não previsíveis, tá? Então, quando a gente fala de extrusões anteriores, é no máximo 1 milímetro, 1,5 milímetros, que possivelmente os alinhadores vão conseguir fazer sem nenhum tipo de acessório extra, tá? Extrusão posteriores de no máximo 0,5 milímetro, intrusão anteriores de no máximo 1 milímetro, 1,5 milímetros, tá? Intrusão posterior de no máximo 0,5 milímetro, rotação de incisivos de 15 graus, rotação de canino de 10 graus, pré-molares 10 graus, rotações de molares 5 e distalizações no máximo 1,5 milímetros, tá bom? Isso aqui é o que a gente considera que seja previsível, que usando apenas os alinhadores, possivelmente esse movimento, essa quantidade de movimento, seja possível de ser feito sem usar nenhum tipo de acessório, tá bom? Quando a gente entende que pouco previsível é aquela situação em que eu vou iniciar usando só os alinhadores, mas eu tenho que ter uma interrogação ali para saber que esses movimentos que estão dentro dessa pouca previsibilidade, pode ser que eu necessite de algum tipo de acessório extra ou não, tá? Então, são as extrusões anteriores de mais de 1,5 milímetro até 2,5, extrusões posteriores de 0,5 a 1,5, intrusão anterior de 1,5 a 2,5, intrusão posteriores de 0,5 a 1,5, rotações de incisivos de 15 a 30 graus, rotações de caninos de 10 a 20 graus, rotações de pré-molares de 10 a 20 graus, rotações de molares de até 15 graus, de 5 a 15 graus, e distalizações de 1,5 até 3 milímetros, tá? Agora, nos movimentos não previsíveis, pessoal, são aqueles movimentos que, assim, não vai acontecer. Não adianta você insistir, já querer iniciar o caso usando só os alinhadores, que a chance dele dar errado é muito grande, né? Então, já é aquele movimento que você já tem que planejar já tem que estar no seu planejamento que eu tenho que usar um elástico, eu tenho que usar um botão, eu tenho que usar um mini implante, eu vou usar um carriere, eu vou usar um... Enfim, tem uma série de movimentos, uma série de acessórios que nós podemos utilizar com os alinhadores, tá? Para aumentar a previsibilidade. E nesses movimentos aqui, eu acredito que é necessário, sim, já pensar no seu planejamento. Tá? A Camila perguntou se isso é só no Ortholiner ou se são em todas as marcas. Com certeza em todas as marcas, com certeza absoluta, tá? O alinhador ele não é a solução de todos os nossos problemas, tá bom? A gente pode pegar aqui como um exemplo, né, distalizações maiores de 3 milímetros, né? Distalizações de mais de 3 milímetros, a gente está falando quase que de uma correção de meia classe 2 para uma correção de mais ou menos uma meia classe 2, né? 3, 4 milímetros, né? É possível a gente conseguir fazer uma distalização de 4 milímetros usando apenas dobras e fios e o bracket, né? A gente não utiliza uma série de acessórios junto com os nossos com os brackets. Então, por que eu vou acreditar que apenas o aparelho, apenas o plástico, né, ou a placa, ela vai conseguir me dar isso, né? Acontece muito de me perguntarem, estou com um caso de intrusão posterior de um dente que o antagonista perdeu e o molar extruiu. Dá para fazer isso com os alinhadores? Gente, a gente não consegue fazer isso
fazendo dobra no fio, né? Toda vez a gente coloca um mini implante para o vestibular, um para o palatino, usa um elástico para poder fazer essa intrusão. Então, não adianta eu achar que apenas com um pedaço de plástico eu vou conseguir fazer aquilo, né? Então, os movimentos grandes, eles sempre vão precisar de algum tipo de acessório extra que a gente utilize com os nossos alinhadores, tá bom? E hoje, o que a gente recomenda, né, no ortholiner é que as movimentações elas sejam feitas dos incisivos de, no máximo, até 3 graus, né, 2 a 3 graus. Rotações em caninos e pré-molares, a gente utiliza 2 graus, no máximo, por alinhador. Rotações de molares, 1 grau. Angulação e inclinação também, nós utilizamos apenas 1 grau. Movimentos de expansão, nós utilizamos 0,2 milímetros, ou seja, se eu preciso expandir 1 milímetro, eu tenho que usar 5 placas, né? Não necessariamente são 5 placas para expandir a arcada toda, é cada dente, né? Sendo que, na maioria das vezes, a gente também precisa estagiar, porque o aparelho ele não tem a capacidade de pegar 2 molares e mais 2 pré-molares e mais caninos e tudo de uma vez fazer essa expansão. Então, às vezes, eu preciso ir dente por dente. Então, primeiro eu começo por um dente, uso 5 placas, depois eu pego outro, uso mais 5. Então, por isso que o tratamento, muitas vezes, ele pode se estender, né? E você falar, não, mas eu pedi para expandir 1 milímetro, então são 5 placas. Não é bem assim, né? A gente tem que considerar essa possibilidade de fazer expansões estagiadas, expansão dente a dente, que assim a gente tem ancoragem para poder fazer a movimentação de cada dente que a gente quer, tá? Nos alinhadores, pessoal, assim como na ortodontia, de todas as formas que ela é feita, a gente sempre trabalha com ancoragem, seja no aparelho fixo, no móvel, enfim, a gente sempre trabalha pensando em ancoragem, tá bom? Movimentos de intrusão de 0,15 milímetros e distalizações também de 0,2, tá? A gente pode trabalhar com movimentos maiores a partir do momento que eu entenda e que isso esteja dentro do meu planejamento, que eu vou usar acessórios para potencializar aquele movimento, e aí sim está indicado que você possa aumentar a sua taxa de movimentação por placa, por dente, para que você talvez otimize o seu tempo, otimize a sua movimentação, tá bom? Isso nos casos que você for um pouco mais conservador ou que você quiser fazer movimentos mais rápidos, tá? Acho que a Camila perguntou, considera possível, mas com auxílio de outros dispositivos, certo? Exatamente. Naquela não previsível, você consegue fazer, porém você vai precisar de acessórios. Todos os casos, eu acredito que os alinhadores são possíveis de serem feitos. Eu não acredito que o alinhador ele seja limitado para um determinado tipo de caso. Eu acho que ele é melhor para poder fazer movimentos menores. Porém, você pode tratar qualquer tipo de caso, casos de classe 2, casos de classe 3, tudo com os alinhadores, porém, você tem que pensar na sua mecânica, nos seus acessórios que você vai ajudar o plástico a potencializar. Assim como você faria se você estivesse usando só o aparelho fixo, entendeu? Da mesma forma. Porque em casos complexos de classe 2 grande, classe 3 grandes, você também não usa só bracket e fio. Você usa uma série de outros acessórios para te ajudar, tá bom? Mas a grande dúvida, né? Como quantificar os movimentos que eu quero fazer, né? E para saber qual o meu pacote ou quantos alinhadores eu possivelmente vou precisar para que o meu caso seja para que eu passe um orçamento para o meu paciente. Essa é uma dúvida muito constante, né? E isso, pessoal, é muito simples de fazer no PowerPoint, né? Você pode criar um arco, né? E fazer esse ângulo um lateral como esse, né? E eu fiz um videozinho aqui de como que é feito para vocês mensurarem, porque os movimentos de rotação, eles são possivelmente os movimentos que são que consomem o maior número
de alinhadores também, né? Então, olha só. Então, eu entrei ali em formas, eu cliquei no curvas e eu determinei ali um arco ideal. Qual que seria o meu arco ideal para que eu colocasse todos os meus dentes na boca, né? A partir daí, eu crio uma reta unindo a mesial e distal do dente, tá bom? Para eu poder mensurar o quanto que eu preciso. Ali eu estou aumentando, eu aumento um pouquinho a largura para poder ficar mais fácil eu visualizar, então eu aumento o tamanho do meu arco ideal, acabo aumentando também o tamanho da minha reta ali, do mésio distal do meu lateral, e aí eu vou ali em rotação, em tamanho, e clico em rotação e eu vou levando essa reta que eu coloquei para a quantidade para o local onde é que eu gostaria que ele fosse feito. Então, observem que aqui no canto direito eu tenho 37 graus de rotação desse lateral, né? Então, eu estou próximo de 40 graus de rotação para fazer de um incisivo lateral, uma rotação de um incisivo lateral, tá bom? Então, assim, acontece muito da gente ter casos como esse, né, e dar uma quantidade muito grande, porque 37 graus a 2 graus, 2 a 3 graus de placa, nós estamos falando aí em torno de 15, mais ou menos 15 placas, né, 16, se a gente fizer com 2 graus, a gente vai estar aí com 17 placas, se a gente fizer com 3 graus, possivelmente a gente vai estar com 13, 12, 13 placas. Então, o que os alinhadores, o que a gente não pode também linkar é complexidade de caso com quantidade de alinhadores, né? Porque num caso como esse, pode parecer simples, né? Mas eu quero rodar só um dente. Mas você precisa, para rodar esse dente aí, em torno de 15 graus mais ou menos, né? E além disso, eu preciso de espaço para poder girar esse lateral, né? Porque o espaço dele está muito pequeno. Então, muitas vezes eu preciso primeiro pegar os centrais, mesializar um pouco esse 21 dela, né? Ou distalizar, expandir um pouquinho o canino, para depois começar a girar o lateral. Ou seja, eu tenho, meu pior problema é o lateral, porém, eu não posso começar a girá-lo na primeira placa, porque eu não tenho espaço para poder fazer, né? Porque o espaço que falta ali é muito grande. E que se eu fizer só com desgaste interproximal, possivelmente eu tenho que quase que tirar um terço daquele central ali, né? E do canino também. Então, muitas vezes eu vou ter um caso que parece simples, porém ele é muito longo, né? Então, longevidade de tratamento nos alinhadores também não quer dizer que é complexo, tá bom? Então, vamos passar aqui por várias imagens que eu queria mostrar para vocês, porque eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu quero mostrar várias fotos de casos que são simples, e casos que são ruins para fazer, para iniciar com, com os alinhadores com o Ortholine. Então, talvez o caso ideal seria um caso como esse, onde a paciente aqui ela reclama do dente 12, que está ligeiramente ou quase nada girado, e o 32, que está com um giro também. Então, esse é o melhor caso para se iniciar. Para você entender a biomecânica de como que funciona, aprender a fazer um pouquinho dos desgastes interproximais, ver como que o aparelho funciona, como que ele é ativado. Então, eu acredito que casos simples como esse são os casos mais bem indicados para a gente iniciar os alinhadores. Mas a pergunta que todo mundo fala, mas lá no meu consultório não aparece caso assim. Cara, lógico que aparece, sempre aparece. Tem que ir em busca dos casos, dos pacientes que têm essa queixa, né? Os pacientes são muito detalhistas. No caso dessa paciente aqui, ela é muito detalhista e ela já tinha usado um aparelho fixo, recidivou um pouquinho dos dois laterais, lateral superior e inferior, e ela queria resolver apenas isso aí, né? Casos bons,
é o engrenamento posterior, pessoal. Não tem caso melhor do que ver um encaixe como esse para a gente poder fazer o tratamento. Tá? Casos como esse, ó, recidivas de inferior, recidiva de aparelho fixo do inferior. Tá? Observem que nesse modelinho aqui, quase que não tem nem muito giro. A gente tem mais movimentos de inclinação, vestíbulo lingual. Tá? Então, esses movimentos vestíbulos linguais, eles são excelentes com os alinhadores, excelente. Né? Eles fazem com uma maestria tremenda, tá? Então, procurem esses casos que têm até mais inclinação do que rotação por si só. É um caso muito bom. Casos de diastemas, esses para mim são os melhores casos, porque não tem na consulta você nem tem muita coisa para fazer, porque não tem desgaste, não tem nada, não tem que colocar. O paciente tem que ser muito bem disciplinado e ele tem que usar. Por quê? Olha a oclusão posterior como que está estável, né? Então, e eu tenho diastema tanto em cima quanto diastema embaixo. Então, eu posso retrair tanto o inferior quanto o superior para eu conseguir fechar. E o que é muito importante e acontece com muita frequência é a gente observar, o pessoal mandar o caso, às vezes, com diastema só superior, mas não tem overjet suficiente e querem tratar só o superior. E não tem overjet suficiente. Tá? Então, é importante que quando você observar no seu paciente que tenha diastema, se ele tem overjet para poder fazer essa retração. Né? Isso no caso do superior. Se for no inferior, aí dá para retrair. Né? Então, sempre observar se no inferior também tem diastema para a gente poder fazer essa retração. E em vários casos que eu recebo aqui, a gente tem, às vezes, um apinhamento muito grande inferior e diastema superior. Então, é um contrassenso. Eu preciso retrair o superior e eu tenho apinhamento embaixo. Então, quando eu tenho apinhamento, eu já necessito de desgaste interproximal. Necessitando de desgaste interproximal, em caso de apinhamento, e ainda eu preciso retrair para criar o overjet, eu vou aumentar ainda mais a quantidade de desgaste interproximal na minha arcada inferior. Será que esse é o meu planejamento? Pode ser que sim, pode ser que seja. Mas bem provável também que exista uma discrepância de Bolton nesse paciente e que às vezes ele vai necessitar de uma estética, né? Ele vai precisar fazer uma restauração em resina, um aumento de dente. Então, isso é importante a gente observar nos casos, né? Para mandar isso como um planejamento. Vai ter estética? E se vai ter estética, é em qual dente que vai ter estética? E em qual face do dente que vai ter estética também, tá bom? Então, casos excelentes como esse, né? A gente consegue trabalhar muito facilmente. Casos de classe 2, protrusão grande, é o tamanho do overjet desse paciente, né? É um péssimo caso. É um péssimo caso para a gente iniciar. Conseguir tratar essa classe 2 com os alinhadores é bem difícil, né? É um caso muitíssimo difícil, né? Outro detalhe que são ruins para os alinhadores, observem que o tamanho das coroas desses dentes, né? O alinhador ele funciona com o máximo de plástico encostado na sua superfície. Então, pacientes que têm coroas muito curtas, são casos que vão ter uma certa dificuldade, às vezes, do movimento também. Né? A gente lança a mão de colocar os atátimos, que dá um pouco mais de ancoragem, que dá um pouco mais de encaixe desses alinhadores na boca, mas mesmo assim, a gente tendo coroas curtas, esse caso é um pouco desfavorável. Mais uma vez, não é que não dê, mas casos de coroa curta são mais desfavoráveis. Talvez a chance de você ter mais refinamentos, né, para poder finalizar o caso seja maior. Tá? Então, mais uma vez, sempre, pessoal, olha o encaixe. Casos como esse são casos muito bons. Tá? Olha esse paciente aí. Esse paciente nunca tinha usado aparelho. Olha o encaixe, olha o molar como está encaixado lá no posterior. Tá? E aí ele tem um desnivelamento na região anterior e um apinhamento inferior.
E assim como daqueles primeiros casos que eu mostrei, observem que nesses incisivos inferiores, praticamente a gente não tem rotação, a gente tem apenas inclinação dos dentes. Tá? Então, esses movimentos de inclinação, repito, são super favoráveis. Para mim, é o movimento que o aparelho faz com maestria, faz de melhor, tá bom? Casos ruins, olha aí, uma classe 2, uma mordida, uma inclinação de um molar muito grande, enfim. Um caso com um apinhamento severo, muito severo, mordida cruzada, falta de espaço para o pré-molar, caso muito ruim, caso muito ruim. Aqui a gente precisa primeiro abrir espaço para o pré-molar, enfim, é um caso extremamente extenso e com movimentos extremamente complexos. Né? Classes 2, mordida profunda, são casos bem difíceis de serem feitos. A gente tem que lançar a mão aqui de Carriere, de mini implantes e por aí vai. Então, não é o caso para você se aventurar, talvez, logo de início, né? Vamos passar por aquela curva de aprendizado, né? Tentar errar o menos possível para depois entender qual que é a filosofia dos alinhadores e até você chegar utilizando os seus acessórios, as ferramentas que você tem dentro do seu consultório. O planejamento envolve previsão de contatos oclusais? Com certeza, tem que prever. Isso nos softwares também a gente consegue visualizar de uma certa maneira. A gente consegue visualizar esses contatos oclusais, bem como nos nossos softwares aqui, a gente tem a possibilidade de visualizar esses contatos oclusais com o paciente em movimento, né? Em movimentos de lateralidade, em protrusiva. Né? Então, a gente tem um articulador virtual que a gente utiliza em todos os casos para a gente poder estabelecer as guias do paciente. Né? A gente não trabalha só com estética, né? A gente tem que ter função também. Então, todos os casos dos nossos planejamentos, a gente faz essa previsão, essa visualização. Hoje nós estamos utilizando o Orthoanalyzer da TreeShape. Tá? É um software que a gente considera bem bom para poder trabalhar os planejamentos, os setups. Tá? Caso ruim, tá? Esse é mais um caso ruim. Mordida cruzada, inclinação vestibular do pré-molar, um caso bem ruim da gente iniciar, tá? Um caso muito bom, esse caso é um caso meu, já finalizado até. Esse paciente ele nunca tinha usado aparelho e ele na verdade foi indicado por um colega ortodontista que é parente desse paciente, mas ele não está morando na mesma cidade. Mas o paciente ia colocar facetas. Tá? Nada contra as facetas, mas eu acredito que esse paciente tem um problema, a princípio, ortodôntico, né? E principalmente na região anterior, angulação desses incisivos, né? E que nunca tinha usado aparelho, e olhem para vocês verem essa oclusão posterior. Né? Eu tenho para mim que esse caso ele é muito melhor tratado com os alinhadores do que com ortodontia fixa. Não tem como eu ter certeza, mas eu acredito que dificilmente, mesmo fazendo uma colagem o mais passivo possível, que a gente consiga manter essa oclusão tão perfeita que a natureza já nos deu. Né? Será que a gente conseguiria manter isso aí só colando o mais passivo possível? Bom, eu acho que eu não, tá? Não sei vocês aí, se vocês conseguiriam, mas eu acho que na minha mão eu não conseguiria manter
tão bem e tão estável do jeito que está. Paciente de 40 e poucos anos está com essa oclusão aí desde sempre, e quer coisa mais estável do que isso aí, para mim, não tem. Tá? Mais uma vez, ó, o encaixe posterior, muito bom. Tá? Caso ruim, porque falta dente, falta lateral, tá? Espaços muito grandes, tá? Então, acredito que aqui seja um caso difícil de ser tratado. Tá? Caso de classe 2, olha, classe 2 em apinhamento severo, moderado a severo, né, na região anterior. Né? Esse é um caso meu que estou fazendo, estou iniciando com os alinhadores, mas vou usar uma série de acessórios, mini implantes, elásticos de classe 2. Ixi, e tem muito caminho aí pela frente, né? E o paciente está ciente disso, que é um tratamento demorado, tá? E que a gente vai ter um percurso muito grande. E o que eu sempre falo com os meus pacientes também, pessoal, é que, por mais simples que o caso seja, é muito difícil a gente dar uma certeza de resultado, né? Na nossa especialidade, dar essa certeza de resultado para os pacientes é bem complexo, né? Porque tem uma série de fatores para a gente, para se obter sucesso. Primeiro, se o paciente vai usar bem as placas ou não. Se ele não for colaborador, não adianta nem ir para os demais fatores, né? Outro vai ser a resposta biológica desse paciente. Será que vai responder bem? Será que não vai? Né? A minha mecânica que eu vou utilizar, ela está sendo bem empregada, assim como na ortodontia fixa. Quem aí não deve ter? Quem aposto que todo mundo que está me ouvindo aí agora tem pelo menos um ou dois casinhos no consultório que está emperrado, que não vai por nada nesse mundo, né? E que você tem vários casos parecidos que já finalizou e esse você não sabe por que está indo bem. Então, nos alinhadores não muda, não é porque foi feito no computador é que a solução tá criada. Né? Uma coisa é o computador, outra coisa completamente diferente é a boca. Tá? Casos bons, pequenos diastemas, possivelmente a gente vai conseguir resolver com uma certa facilidade. Ó, pequeno apinhamento anterior. Caso ruim, ó, parece que é um caso tranquilo, né? Ela está encaixada em classe 1 ali do lado direito, do lado esquerdo também está encaixada, acredita em mim, que é um caso meu também. Mas olha a quantidade de rotação que eu preciso e falta de espaço que eu preciso para colocar um canino desse na posição. Se eu não me engano, se eu não me engano, acho que esse canino aí ele tem que estar para quase 40 graus, 40 e poucos graus de rotação, além da necessidade de fazer um movimento de angulação também dessa raiz, né? A raiz está toda mesializada. Então, são dois movimentos bem complexos e grandes, movimentos grandes e complexos para serem feitos com os alinhadores. Tá? Então, é bem complicado. Tá? A gente, a princípio, pensa até em distalizar um pouquinho, tanto superior e inferior, para conquistar espaço aí tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. Tá? Então, é um caso bem complexo, bem ruim, difícil de ser feito usando apenas as placas. É um caso bom aí de apinhamento anterior, tá? Caso bom em apinhamento anterior e inferior também, né? Esses casos são os casos mais tranquilos de serem feitos, porque os desgastes também, às vezes, os desgastes, na maioria das vezes, são pequenos e a gente consegue tratar com uma certa rapidez, tá? Mas um caso ruim, a mordida cruzada posterior, tá? Do bilateral. Como descruzar essa mordida? O pessoal sempre me pergunta, o alinhador corrige mordida cruzada? Então, a pergunta não é essa se o alinhador. Você tem que saber fazer a pergunta para você. Se você sabe ou não corrigir mordidas cruzadas. Na ortodontia fixa, o que você faria num caso como esse? Você usaria um disjuntor, um MARP, por exemplo, para poder expandir essa arcada mais? Se a resposta na verdade, a pergunta é:
esse caso necessita de uma expansão grande, uma expansão cirúrgica, uma expansão com um disjuntor apoiado em mini-implantes, no MARP, né? Se sim, não adianta achar que o alinhador vai resolver, porque se o caso é cirúrgico, as placas fazem poucos movimentos por dente. Então, a gente vai ficar aí uma vida inteira e não vai conseguir corrigir, né? Se dá para corrigir apenas com os alinhadores, vamos pensar também nos elásticos. Tá? Você não usa elástico para fazer a correção dos seus casos de mordida cruzada na ortodontia fixa? Por que não utilizar isso também nos alinhadores? É possível usar esses acessórios junto. Tá? Mapeamento extremamente severo, possivelmente talvez até caso de extração, então não é o melhor caso para se iniciar. Tá? Bom, caso bom, caso com apiamento leve, caso ruim, diastema extremamente grande, né? Grandes espaços. Aqui a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer o nosso planejamento, né? Os casos de diastemas, pessoal, eu recebo muito o planejamento assim, fechar diastema. Mas como fechar um diastema? Porque a gente tem várias formas de fechar diastema. Eu posso retrair anterior, eu posso perder a ancoragem posterior, eu posso fazer os dois movimentos juntos, eu posso usar estética. Então, eu tenho uma série de formas de fazer o fechamento desses espaços. Tá? Uma falta de espaço extremamente severa para um pré-molar, então, caso ruim. Apinhamento muito grande, apinhamento também com diastemas, então, caso ruim também. Tá? Mais um caso bem ruim, diastemas grandes, ausências dentárias, desnivelamento de plano cruzal. Caso super bem encaixado, molarzinho de topo, né? Mas mesmo assim, deixar na manga, às vezes, um elásticozinho para usar. Tá? Caso ruim, quase que a falta de espaço para um lateral todo. Tá? Vai fazer com extração? Começa a virar um caso, sempre que caso de extração torna-se casos mais complexos. Tá? Um caso bom, alinhamento leve. Tá? Então é isso. Mas deu para ter uma ideia, pessoal, de casos que são bons, casos que são difíceis de serem tratados com os alinhadores. Tá? Então, eu tentei colocar aqui de uma certa maneira os casos que a gente consegue bater o olho e entender que são casos que são simples e casos que são complexos, né? Então, se estão iniciando, primeira coisa, busquem aqueles casos que vocês vão, pelo menos, de ideal, pelo menos, movimentar apenas os incisivos, tá? Pelo menos os incisivos. O canino pode colocar também, mas se do pré para trás começar a ficar querer movimentar, talvez esse não seja o melhor caso para vocês enviarem para fazer o tratamento, né? Vamos respeitar, como eu disse lá no início, essa curva de aprendizagem, né? Mas ainda tá com aquela dúvida de avaliar lá no consultório, tá com dúvida tá com dúvida lá de saber se esse caso realmente ele pode ser indicado, se não, quer discutir um pouco com a gente, nós temos a possibilidade de ter um serviço aqui na Compass, que é um serviço de pré-diagnóstico, tá? Esse serviço de pré-diagnóstico nada mais é do que vocês enviarem a documentação para a gente do paciente, as fotos e o seu plano de tratamento, para que, através de um grupo de ortodontistas da Compass, a gente faz uma análise do caso e fala mais ou menos se aquele caso ali ele é um caso bom, se ele não é, se é um caso complexo, se não é, e a gente tende a falar qual talvez seria um possível pacote indicado para você tratar com aquele
com aquele alinhador, tá? Para aquele caso, com qual pacote seria o melhor indicado para aquele paciente, tá bom? Esse serviço de pré-diagnóstico, pessoal, que fique bem claro, ele é um serviço gratuito de pré-avaliação do tratamento com Autoalign. Ele apenas é uma orientação inicial, tá? Ele não é de forma alguma uma promessa de que aquele caso vá dar certo ou que aquele pacote ele seja o ideal, tá bom? Então, não trata de não é um orçamento ou uma promessa de resultado. Apenas no setup é que a gente vai ter uma ideia melhor e vai conseguir quantificar melhor qual vai ser o melhor pacote para ser usado naquele caso, tá bom? E se eu pudesse dar uma dica aí para vocês, não economizem nunca nos alinhadores, assim, tá? Nunca trabalhem com aquela quantidade de placas exata do pacote. Já é mais do que sabido que os casos de alinhadores, eles requerem refinamentos. E, para falar a verdade, hoje, numa comunidade, talvez, ortodôntica ou de usuários de alinhadores, a gente nem tem falado mais em refinamento, tá? Porque a palavra refinamento, muitas vezes, ela se remete a alguma coisa que deu errado. E no caso dos alinhadores, a gente já sabe que a boca não responde a 100% do que é planejado. Então, você ter placas para você refinar, para você trabalhar a mais, é sempre importante. E principalmente quando você está iniciando. Porque na ortodontia convencional, hoje você tem lá os seus planos A, B, C e D, que você acaba ali na hora do tratamento, você consegue colocar. E no início dos alinhadores, talvez você não tenha essa expertise de identificar aonde está começando a dar errado para já fazer uma intervenção. Então, eu aconselho a todos vocês trabalharem com muita quantidade de placa, principalmente nesse início, para que vocês não tenham que depois ficar cobrando de paciente, enfim. Eu falo isso porque isso aconteceu muito comigo quando eu iniciei, e hoje eu não trabalho nunca mais com essa quantidade exata, porque apesar de eu já ter uma certa experiência com os alinhadores, eu nunca sei o que pode acontecer lá na frente. Se o caso pode emperrar, alguma coisa pode acontecer, tá bom? E para esse pré-diagnóstico, pessoal, a gente precisa das fotos. E eu peço encarecidamente que essas fotos elas sejam feitas e enviadas com uma qualidade imensa. Porque o que a gente recebe hoje é quase que isso aqui, ó. Paciente tirando foto dentro de casa, com a mão dentro da boca, foto sem resolução nenhuma, para a gente entender nada, foto só abrindo a boca. São fotos terríveis, né? Fotos terríveis que, infelizmente, a gente não consegue visualizar nada, absolutamente nada. Então, vamos ter um pouco de cuidado na hora de enviar essa documentação, essas fotos, que, ao meu ver, se o paciente ele tem interesse de fazer um tratamento, o mínimo que ele tem que fazer talvez seja uma documentação. Isso se você não faz foto dentro do seu consultório. E se você faz foto dentro do seu consultório, faça, mas faça utilizando afastadores, câmeras, se for o celular, fazer a calibragem do celular também. Hoje os celulares fazem fazem fotos bem legais, então o celular dá para utilizar sim, tá bom? Então, toda vez que for utilizar esse serviço de pré-diagnóstico, envie uma qualidade mínima de foto. E, se tiverem radiografias também, porque assim nós conseguimos chegar um pouco mais próximo do que vai ser a realidade na hora que se fizer um setup, tá bom? E, além disso, nós precisamos do plano de tratamento, tá? Esse plano de tratamento, pessoal, é fundamental para que a gente
consiga tanto auxiliá-los no serviço de pré-diagnóstico, como também depois lá na hora de fazer o setup, tá bom? Então, a pergunta sempre que as consultoras fazem para os dentistas, né, e a pergunta que a gente faz para vocês é: qual é o plano de tratamento para esse caso? E, infelizmente, na grande maioria das vezes, a resposta é alinhar e nivelar, tá? Alinhar e nivelar, pessoal, não é plano de tratamento, tá? Eu entendo, e eu acho que eu também aprendi a fazer isso, o alinhar e nivelar, ele é o nosso objetivo final. Nós não, todo caso, nós queremos que termine alinhado e nivelado. A pergunta é: como é que eu quero alinhar e como é que eu quero nivelar o meu caso? Como que eu quero chegar até lá, né? É como se eu falasse para vocês: eu quero ir de Belo Horizonte até Salvador, tá? Como que eu vou de Belo Horizonte para Salvador? O meu objetivo é ir para Salvador. Agora, como que eu vou? Eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta, se eu quiser, eu posso ir de moto, eu posso ir até correndo, tá? É como que eu vou de Belo Horizonte a Salvador, tá? E mesmo no mesmo meio de transporte que eu vá, eu posso ter variações. E isso é importante eu pensar durante o meu planejamento. Então, se eu vou de avião, eu vou com qual companhia? Eu quero gastar quanto de passagem, tá? Eu quero ir com voo direto, eu posso optar por pegar uma escala para poder ser uma passagem mais barata. Então, mesmo dentro do meu planejamento, eu posso ter variações. Se eu for de carro, eu posso ir por uma estrada, posso ir por uma outra BR, eu posso escolher por qual que eu quero ir. Tá? Então, mesmo dentro do mesmo planejamento, eu posso ter variações. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O quanto e como que eu quero chegar naquele objetivo final meu. O que que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, tá? Como num apinhamento, tá? Então, se eu tenho um apinhamento, eu tenho algumas formas de se fazer. Eu posso abrir espaço e vestibularizar, tá? E abrindo espaço, eu quero fazer os desgastes aonde? Quais os dentes eu permito que sejam desgastados? Ou eu vou fazer também uma expansão ali na região, às vezes, de canino, de pré-molar, para eu conseguir mais espaço para um dente como esse aí, tá? Para depois eu vestibularizar, tá? Ou eu posso fazer o meu planejamento também mexendo só aquele dente. Mas aí eu tenho que ter o discernimento que eu preciso fazer desgaste, eu preciso trabalhar com IPR naquela região para que o dente ele chegue na posição que eu quero, tá bom? Então é isso, pessoal. Não importa quantos recursos você tem, se você não souber usar o seu recurso, o seu aparelho, ele nunca será o suficiente. Então vamos refletir, vamos estudar, vamos entender qual que é a capacidade do aparelho e mais do que isso, qual que é a sua capacidade, entender qual que é a filosofia, né? As possibilidades dos alinhadores, né? O que eu acredito que a gente não pode perder a essência do ortodontista, de pensar no caso e não se aquele caso ele é possível de ser feito com os alinhadores. E sim se eu consigo fazer e quais são as ferramentas, tanto com os alinhadores ou só usando os alinhadores, se vai ser possível ou não eu realizar, tá? Então, pessoal, a versão de vocês 1.0 nunca vai ser igual à versão 50.4, tá? Eu tenho certeza que o seu primeiro caso de ortodontia convencional, possivelmente você não conseguiu finalizar tão bem quanto o caso que você está finalizando hoje, tá? E o caso que você está finalizando hoje, ele com certeza é pior do que o caso que você vai finalizar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, tá? Então, respeitem essa curva de aprendizado, né? E busquem sempre a excelência. Sempre trabalhar
buscando conhecimento, entendendo melhor qual que é a mecânica, qual a biomecânica dessa filosofia dos alinhadores, que eu tenho certeza que quando você entende tudo isso, as consultas elas são bem melhores, elas são muito mais tranquilas do que uma consulta do que com os aparelhos fixos. Não que os aparelhos fixos não sejam úteis mais. Obviamente que a gente tem que selecionar qual o meu melhor caso, né? Quais as ferramentas que eu tenho para tratar aquele caso. Tá? Na verdade, a gente tem que selecionar quais as ferramentas se enquadram para aquele paciente e não pegar o paciente e colocar dentro daquilo que ele quer. Tá? Porque senão a gente acaba não finalizando de uma forma satisfatória. Né? E eu sempre digo também que hoje os meus pacientes, por ser muito mais tranquilo o atendimento com os alinhadores, eles são todos eles mais meus amigos, né? Mais do que os aparelhos fixos, né? Os do aparelho fixo, eles são quase uns inimigos. Eles querem remover o quanto antes. Do alinhador já não é tão assim. Né? Eles já têm uma certa tranquilidade. Então, vamos respeitar essa curva de aprendizado, estudar bastante. Eu acredito que o alinhador tá no início ainda. Né? Acho que tem muita coisa para evoluir. Então, vamos buscar dentro da ortodontia digital, dentro da ortodontia dos alinhadores, o que a gente já tem de melhor hoje e buscando sempre o que há de melhor para os nossos pacientes. Tá? Pessoal, eu acho que o recado era esse. Né? Eu queria agradecer bastante. E esse aqui é uma webinar que a gente também tem feito várias dicas dentro do Ortholiner Talks. É um canal dentro um canal do Telegram nosso, tá? Que a gente está sempre mandando informações, dicas semanais, dicas menores, com vídeos, fotos. Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso canal do Telegram, no Ortholiner Talks, tá? E dentro desse projeto, né, do Ortholiner Club, de poder fazer webinars mensais, o Talks também ele faz parte disso, né? Eles são dicas, são tips semanais ou quase que diários também que a gente vai mandando lá para que vocês tenham acesso ao que há de melhor aí sobre os alinhadores, tá ok? Os nossos contatos, né? Quem quiser mandar mensagem lá nas redes sociais, podem mandar. A gente está sempre postando, tanto no meu, a Compass também está sempre postando. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta digital que eu utilizo com muita frequência para discussão de caso com colegas e tudo mais, tá bom? E esse aí é o meu e-mail, tá? Quem quiser me mandar e-mail, fica à vontade. E uma informação super importante aí da semana, estamos na semana do Black Friday, então tem ótimos descontos em compras de pacotes de alinhadores. Então, eu peço a vocês que entrem em contato com os nossos consultores para que vocês tenham acesso a isso, a essa Black Friday, a esse acesso a esses valores bem legais, tá? Então, convido vocês a entrar em contato lá com a gente na Compras, tá bom? O Guilherme perguntou qual o contato, WhatsApp ou e-mail. Guilherme, manda para a gente, entra em contato lá com a gente na Compass, pergunta, fala de qual região você é, que o pessoal vai te mandar o contato da sua consultora, tá bom? Depois, se você quiser mandar aí qual é a sua região também, eu já vou dar um print aqui e já vou mandar para o pessoal dos nossos consultores para que eles entrem em contato com você, tá bom? Camila, seria possível mostrar um setup pronto? Camila,
Acho que hoje vai ser difícil, pelo tempo, pelo horário, porque hoje não é tanto o nosso tema, tanto de mostrar um pouco do setup. Mas se você quiser, a gente pode marcar depois para a gente conversar, para eu te mostrar o que você recebe quando você solicita um setup, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado, pessoal. Sou Guerra, que colocou aí, agradecendo. Pessoal, espero que tenha sido aí um webinar construtivo, objetivo, para que vocês tenham esse primeiro contato aí com os alinhadores, tá bom? Obrigado você, Cássio Alexandre. Que bom, espero que tenha elucidado aí algumas dúvidas, né? Somos dentistas por paixão, inovadores por natureza, então tudo que a gente faz aqui dentro da Compass podem ter certeza que é buscando a excelência. Eu sempre digo que quando eu estou planejando algum caso, seja meu, seja de vocês, a minha pergunta é sempre a mesma. Eu faria isso aqui se fosse para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai? Então, se a resposta é sim, mete bronca. Vamos embora que vai dar certo. Tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, deixa aí os nossos contatos e espero que tenha ajudado. Uma ótima noite. Fiquem com a família de vocês, tá bom? E até a próxima. Acho que bem em breve a gente vai fazer um próximo webinar e espero todos vocês aqui novamente, tá bom? Então, tchau, tchau.